nós temos 3 tipos de estados de ego. Ego significa eu. Nós temos o pai, o adulto e a criança, que a gente abrevia com a primeira letra, em maiúsculo. Então, P, A, C. Cada estado de ego corresponde a um padrão de pensamentos, sentimentos e comportamentos correspondentes. Pai interno corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que nós gravamos dos nossos pais ou das pessoas que foram importantes como figuras de autoridade na nossa infância. A gente lembra disso? Normalmente não. Isso está gravado a nível inconsciente. O pai interno é um gravador. E o nosso sistema de regras, de valores, normalmente está registrado no pai, no nosso pai interno. Tá? Regras, valores estão no pai. O adulto corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos voltados para a realidade presente, para o aqui e agora, para a solução de problemas. Então, o nosso lado adulto é o único lado consciente, totalmente consciente da personalidade. O nosso adulto analisa a realidade externa e o nosso adulto tem a capacidade de olhar para o conteúdo do pai interno e da criança interna. Então, o adulto é o coordenador, pelo menos deveria ser, ele que decide. Só que em situações em que a pessoa não está emocionalmente bem equilibrada, ao invés do adulto decidir, normalmente quem vai decidir é a criança. A criança corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da infância. Então, geralmente, gatilhos que podem ser sons, cheiro, tipos de conversa, ou até mesmo mudanças hormonais, podem servir de gatilho, podem ativar memórias da minha infância. E aí eu revivo no presente emoções, memórias da minha infância. Lembrar que o pai interno é um gravador, o adulto é meio computador, né, sem vírus, pelo menos, e a criança é a revivência de situações que nós experimentamos no passado. O gatilho é algo que desencadeia um processo dentro de você. Cada sistema, cada estado de ego pode ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. E cada estado tem suas divisões, com exceção do adulto. O adulto não se divide. Mas o pai, nós temos o pai crítico e o pai nutridor. Pai crítico positivo é estruturante e coloca limites. E o pai crítico negativo persegue, julga, critica os outros e a si mesmo. Tá? Então, nós temos um diálogo interno permanente dentro de nós, principalmente entre o pai e a criança, muitas vezes sem a percepção do nosso adulto. Para vencer o circuito negativo só tem um jeito, é você investir no circuito positivo. O circuito negativo ele já nasce energizado dentro da gente, né? Agora, o circuito positivo você tem que alimentar. Você tem um pensamento do tipo, sou uma estúpida. O pensamento vai estar lá. Você não vai ter como pegar uma borracha e apagar o pensamento. Mas como é que você vai lidar com isso? Você vai ativar o circuito positivo. Você vai ativar o seu adulto, o seu pai nutridor positivo, vai dizer para a criança, olha, a sua criança interna, você é muito adequada, você é uma pessoa ok. Quando entra um lado negativo, você ativa o circuito positivo. A gente tem como evitar ativar o lado negativo? Não tem. Mas com a terapia você pode ativar consciente, deliberadamente, o lado positivo. Tá? Se não pudesse, não teria sentido a gente estar aqui na reunião. A gente só está aqui para treinar isso aí. Tá? Então, pai crítico positivo,
estabelece limites. Pai crítico negativo, persegue, julga e critica. Pai nutridor positivo, apoia, dá permissões, cuida, consola. A criança pode ser criança livre, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Criança livre positiva, espontânea, criativa. Criança livre negativa, inadequada, né? É o cara que está no meio do velório e começa a contar piada. Criança adaptada submissa, positiva ou ok, se submete às regras de uma forma adequada. Obediência dentro das regras, mas sempre dentro da realidade também. Criança adaptada submissa, não ok ou negativa é a grande clientela da psiquiatria, né? Então, depressão, ansiedade, sensação de culpa, de desvalorização, de desamparo, tudo isso está na criança adaptada, submissa, não ok, negativa. Ela se adapta ao ambiente através de sentimentos ruins. É uma forma de adaptação, tá? A criança adaptada rebelde positiva é aquela que protesta quando existe algo realmente para protestar, uma situação de injustiça. A criança adaptada rebelde negativa é a pessoa do contra, raivosa, faz crise de birra, furiosa, sempre reclamando, que também é uma forma de adaptação. Tem as divisões aí, os ciclos, tá? Então, pai crítico, pai nutridor. Adulto, sem divisão, criança livre, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Cada um deles, exceto o adulto, um lado positivo e negativo. Todos esses estados de ego, com seu lado positivo e seu lado negativo, estão dentro de nós. Todos nós temos esses estados de ego, tanto o lado positivo como o lado negativo. O John Dewey, que foi um analista computacional da década de 70, elaborou um instrumento gráfico para a gente poder trabalhar de maneira didática os nossos estados de ego. Então, esse instrumento chama egograma. Vocês estão vendo esse PC? O que é PC, gente? É pai crítico. PM é o quê? Pai nutridor. A é o quê? Adulto. CL é o quê? Criança livre. CA é o quê? Criança adaptada. Para facilitar, não dividiu criança adaptada em submissa e rebelde. E aqui na vertical é a proporção de tempo em que você fica em cada estado de ego. Quase nunca, poucas vezes, às vezes, muitas vezes e quase sempre. Você vai se avaliar e é um excelente exercício para você olhar dentro de você mesmo. Qual a proporção do dia em que eu estou mais no meu pai crítico? Criticando, julgando, perseguindo, às vezes até protegendo, estruturando. Aqui não faz diferença se é positivo ou se é negativo. É tanto para os outros como para você mesmo. Vamos supor que o dia todo eu estou brigando com as pessoas. O dia todo. Então o meu pai crítico está lá no quase sempre, né? Não tem uns caras assim, o cara que se dá um oi para ele já começa a falar mal de todo mundo. O pai nutridor é assim, você vai fazer a seguinte pergunta para você. Em que proporção de tempo eu estou apoiando as pessoas, cuidando, ajudando, ou também me apoiando, me ajudando, me elogiando? O adulto, vamos supor que você é aquele tipo crianção, né? Para você entrar no adulto, as pessoas têm que te dar uma chacoalhada. Ei, acorda, cara, você está no meio do trabalho. Para de ficar contando piada o tempo todo. Criança livre. Vamos supor, vamos analisar o que está aqui, né? É aquela pessoa que, nossa, para você arrancar um sorriso dele, é muito difícil. Ela está sempre sisudo, sabe? Aquela cara amarrada, serião. Você convida o cara para tomar uma cervejinha e fala, não,
eu tenho que trabalhar, não posso. Então, essa é a pessoa que tem aquela criança livre quase nunca, né? Quase nunca o cara está na criança livre. Criança adaptada, nesse caso aqui, né? Qual a proporção do tempo em que eu estou ansioso, ou me sinto deprimido, culpado, envergonhado? Nossa, é quase o dia inteiro isso assim. Olha, muitas vezes essa pessoa está na criança adaptada. Não tem certo ou errado, hein, gente? Cada um é de um jeito. Então você, em casa, pode fazer esse exercício. Isso serve para você se conhecer melhor. Essa é a primeira coisa. O segundo passo, a somatória de energia dos estados de ego é uma constante. O que acontece quando eu aumento a energia de um estado de ego? Consequentemente, eu o quê? Diminuo a de outro estado de ego. E aí vem, então, a parte terapêutica, de tratamento mesmo. Se eu estou a maior parte do tempo num estado de ego que está me causando desconforto, qual é o tratamento, gente? Eu investir mais energia, mais tempo em outro estado de ego. E, normalmente, como que a gente faz o tratamento aí? A maioria das pessoas que não conseguem se divertir, não conseguem ficar alegre, não conseguem ficar feliz, qual o estado de ego que elas têm comprometido? Criança livre. Qual é a melhor maneira de eu ajudar a energizar minha criança livre? É estimulando, além da criança livre, eu preciso estimular quem? O pai nutridor. O pai nutridor é o grande aliado da criança livre. Se eu estou a maior parte do tempo, por exemplo, na criança adaptada, ficando deprimido, ficando ansioso, geralmente eu tenho que energizar o pai crítico positivo para botar limites e me proteger. Eu tenho que exercitar mais o pai nutridor para me apoiar, me consolar e estimular a criança livre também. E aí, automaticamente, eu dreno energia da criança adaptada. Esse exercício pode ajudar. No caso, eu vou querer ativar tudo que é positivo, né? Não vou trabalhar para ativar o pai crítico não ok. Mas como que eu faço para ativar o pai crítico ok? Aprendendo a colocar limites, dizer não quando eu realmente quero dizer não, e não dizer sim quando eu quero dizer não. Eu aprendo a colocar limites. É não, é não. É um exercício, não é tão fácil. Especialmente com pessoas muito próximas, né, que estão acostumadas a você sempre dizer sim. Amigo, é não. Por quê? Porque não é. Porque, não, agora não dá. Eu, infelizmente, não tenho como fazer o que você está pedindo. É não. Pai nutridor, começa a se apoiar. Começa a apoiar outras pessoas. Nossa, mãe, você nunca me elogiou. Não, hoje eu estou te elogiando. Né? Então, apoia, é comportamento, gente. Isso é comportamental, tá? Não é filosófico, é comportamento concreto, atitude concreta. Você pode escrever no papel o que você vai fazer, tá? Adulto, focar em resolução de problemas, focar no trabalho, se organizar para estudar, enfim, resolução ativa de problemas no aqui e agora. Criança livre, como é que você vai estimular sua criança livre? O que você gosta de fazer? Gosta de ler? Compra um livro. Gosta de ir no cinema? Vai no cinema. Gosta de ir no bar? Não para beber, mas para fazer outras coisas? Vai! Se diverte, vai lá no parque. Sabe? Criança adaptada, a gente geralmente não precisa estimular, né? Ela já tem uma certa energia. Mas se você, por exemplo, é do tipo que não sabe obedecer regras, com o seu adulto, se treine para ser mais submisso a regras que sejam realistas. Olha, eu acho que o melhor exemplo é o que o Mindfulness fala, né? Os pensamentos são que nem nuvens, eles vão passar. Só que você não tem como evitar de as nuvens aparecerem. Só que elas aparecem e somem. É só você não ficar focada na nuvem.
Esses pensamentos intrusivos, eles geralmente vêm da criança, tá? Da criança adaptada. Tem um monge, que foi o pai do Mindfulness, o Thich Nhat Hanh, nome complicado. Ele fala de uma maneira muito bacana, e eu gosto muito do exemplo que ele dá, de você lidar com o pensamento ruim, é fazer uma coisa que a gente faria exatamente o oposto do que ele fala. Se você tem um bebê, vamos imaginar um bebê seu, uma cólica, o que você faz? Você afasta o bebê ou você pega o bebê, acalenta? Então o Thich Nhat Hanh falou o seguinte, apareceu um pensamento muito ruim, ao invés de você tentar expulsar esse pensamento, pega esse pensamento do colo e diz, olha, eu sei que você está aí, que você está aí por causa de alguma necessidade, eu vou olhar para você. É impressionante, quando você tem essa atitude com o pai nutridor positivo, em relação à sua criança que está tendo esse pensamento, é muito rápido o pensamento vai embora. Ativa o seu pai nutridor, tá? E, olhando para a sua criança livre, você pode dizer assim, olha, eu sei que você pode ter alguns medos, mas eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para te acariciar. Se você sentir medo, eu vou estar com você. Fala em voz audível para a sua criança ouvir. O seu pai nutridor, você vai oferecer proteção para a sua criança livre. Quando a gente começa a ter prática em mudança de diálogo interno, o resultado é surpreendente, é libertador. Mas é um treino, gente, não é? Não adianta ficar só na teoria.